Então vamos lá, vamos começar, vamos dar início aqui à defesa de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso do Felipe Santana Ângelo. Primeiro, como sempre, né, agradecer a participação da banca, do Lucas e principalmente do Vinícius, que foi pego de calça curta, né, enfim, eu convidei ainda essa semana para substituir o outro professor que ia fazer parte, que não pôde, então foi meio intempestivo, mas Vinícius aí ajudando a gente, né? Quebrando esse galho aí para ler o trabalho do Felipe participar aqui. Então, obrigado, Vinícius, principalmente, e Lucas também pela participação. Eu vou passar a palavra para você, Felipe, aí você tem entre 20 a 25 minutos, né? É mais ou menos essa faixa para você apresentar seu trabalho e depois a gente abrir para as perguntas, tá certo? Certinho. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tela 1 aqui. Conseguem ver o slide? Sim, tá legal. Vou iniciar o cronômetro aqui. Se qualquer coisa, eu vou mandar mensagem aqui pelo chat para você se exceder demais o tempo, tá bom? Certo. Beleza, então. Bom, então, boa tarde mais uma vez a todos. Desde já, muito obrigado aí pela banca, né? O Vinícius, o Lucas. Obrigado a todos também que estão assistindo. Nessa tarde, eu me chamo Felipe, né? Como vocês já sabem. Fui orientado pelo professor Dr. Antônio Lopes Apolinário Júnior. E hoje eu vou apresentar o meu TCC, né? Tem como título Integrando o Método de Renderização Espectral para a Produção de Imagens Subaquáticas no PathTrace em PBRT. Bom, aqui a gente está o roteiro que a gente vai abordar hoje. A gente vai passar pela motivação, fundamentação teórica, metodologia de implementação, resultados e conclusão. Bom, então passando pela nossa motivação, a gente tem a questão de quando tirada, né, fotos de ambientes subaquáticos, a gente está lidando aí com um tipo de ambiente diferente do que a gente está habitual, né? Que é a questão de volumes. E volumes interferem em como a luz se propaga pelo espaço em que eles estão presentes, justamente porque eles possuem uma coisa chamada turbidez, que é o fenômeno que se apresenta quando visualizamos volumes. Quanto maior a turbidez, menor o trajeto da luz dentro do volume, o que por sua vez diminui a visibilidade. Então aqui vocês podem ver diferentes imagens que têm diferentes turbidez, níveis de turbidez, né? Isso é um problema especial justamente para aquelas pessoas que controlam rovers, né? Ou seja, veículos remotamente operados. E quando ele está operando, né, esses veículos que normalmente têm braços mecânicos, podem ter ou não, né, dependendo do que seja, eles são utilizados também na indústria de petróleo e gás, por exemplo, para consertar alguma coisa ali. Se ele está num ambiente de pouca turbidez, tudo bem, ele vai conseguir fazer o trabalho dele. Mas se não, ele vai ter o seu trabalho dificultado. Então a questão que a gente fica aí, a pergunta é, não seria útil poder retirar ou diminuir a turbidez para melhorar a visibilidade de uma imagem subaquática? E a resposta para isso é que nós temos modelos de IA que poderiam ajudar nessa tarefa. Mas nós temos um desafio aí, que é a ausência de banco de dados com imagens categorizadas para fazer o treinamento do modelo. Como a gente sabe, IAs elas não surgem do nada, né? Elas precisam de informação ali para poderem aprender. E a solução para isso é que a gente poderia, como a gente não tem essas imagens reais, né? A gente poderia produzir elas a partir de imagens renderizadas, que possuem tal categorização, né? Já que a gente vai controlar todos os parâmetros necessários. Mas a gente tem um novo desafio, que é que a gente não tem como fazer essa renderização se nós não tivermos um renderizador que seja espectral, fisicamente baseado, de código aberto, e que tenha esse objetivo de fazer a renderização de volumes, né? Especialmente volumes líquidos, ou seja, subaquáticos. Então, a nossa solução desse trabalho, ela visa justamente resolver esse problema. E o nosso propósito é fazer uma extensão de um renderizador espectral de código aberto a partir das teorias físicas mais recentes para volumes. Bom, a nossa fundamentação teórica, primeiramente, a gente tem aqui as águas de Jarlov, né, que são basicamente algumas categorias de águas que foram
desenvolvidas, né, ali pelo pesquisador Gerlov, que basicamente fixam águas específicas, né, que vão servir aí de parâmetro para todas as pesquisas posteriores e vão meio que fixar mais ou menos, né, os coeficientes desse tipo de água. Então a gente tem os tipos aqui, que eles variam de 1 até o 9C, sendo os 6 águas costeiras e os outros águas oceânicas, ou seja, mais afastadas. As águas costeiras, vocês veem que elas têm a visibilidade menor, né? Quanto mais aumenta a profundidade, vocês podem ver aqui no eixo horizontal, menos visibilidade você vai ter. A gente tem também a questão dessas propriedades, né? A forma que a gente vai ter para descrever precisamente a turbidez, ela passa pelas propriedades ópticas inerentes e pelas propriedades ópticas aparentes. Como 2 exemplos, né, de propriedades ópticas inerentes, a gente tem a absorção e espalhamento, que é como a matéria interage com a luz. Então, a matéria pode absorver e espalhar a luz. E elas só dependem da matéria exclusivamente. Em contrapartida, as propriedades ópticas aparentes, como o nome já diz, elas são aparentes justamente porque não dependem apenas do material em si, mas dependem de coisas externas ao material. No nosso caso, como a gente está estudando, vendo questão da água em si, né? A posição que o Sol está no céu, ela vai influenciar justamente essas propriedades ópticas aparentes. No nosso caso, nós estamos utilizando o coeficiente de atenuação difusa, que são as funções KD. O que é diferente de, por exemplo, o Sol não influencia nos coeficientes de absorção e espalhamento da água. Aqui a gente tem esse gráfico, essa tabela, que vai ilustrar esses coeficientes por cada tipo de água de Gerlov. Então, no eixo X, nós temos os comprimentos de onda, e no eixo Y, nós temos aqui os coeficientes, né? Ou pelo menos o quanto cada coeficiente vale por comprimento de onda. A gente tem essa legenda aqui que vai dizer o que cada curva dessa representa, né? Ou seja, a curva em azul é o coeficiente de espalhamento, a em laranja é o coeficiente de... a em azul é o coeficiente de absorção, a em laranja de espalhamento, a em verde é a soma dessas duas, né? Que é a extinção, o coeficiente de extinção, e a vermelhinha, né? Mais ou menos, é a curva dos coeficientes KD. Vocês podem perceber que a água de Gerlov 1, que é a que tem menos turbidez, os coeficientes aqui estão mais abaixo, né, no eixo Y, enquanto que na água de Gerlov 9C, essas curvas aqui elas estão mais acima, o que mostra essa categorização, né, mais propriamente dita. A gente tem a equação de renderização volumétrica, que é uma forma da gente descrever matematicamente, de forma precisa, né, esse comportamento da luz no espaço tridimensional. Não se atentem muito à anotação dessa imagem aqui, porque nós não vamos, só estamos utilizando ela para fins ilustrativos. A luz, né, quando a gente olha para algum ponto, ela é espalhada desse ponto para o lugar, para a visão de quem está observando. Se não tivesse nada, né, fosse uma visão normal, como a gente tem no dia a dia, essa luz ela sairia da superfície e chegaria no observador de forma sem ser modificada. Mas como existe o meu participante aqui, e aqui a gente está utilizando nuvem, mas pode ser água também, qualquer meio participante ele vai interferir como a luz se comporta, né? Então ele pode desviar a luz do percurso que ela estava seguindo, assim também como esse meio participante pode fazer com que outros raios de luz que não estavam nesse trajeto eles sejam direcionados para a vista do observador. Aqui nós temos a descrição propriamente dita da VRE. Então aqui a gente tem a radiância, que ela é definida por um ponto O numa direção ômega, e essa radiância, vai ter a equação aqui, né? Ela vai ser definida pela radiância da superfície, do ponto final que a gente está olhando, que seria esse ponto aqui. Só que essa luz ela é atenuada, ou existe uma transmitância que atenua essa luz ao longo desse percurso, né, que é justamente essa parte aqui da equação, esse t, que é parametrizado pelo p, que é a distância, né, pela qual a distância em que o ponto final está do observador.
E aí, por conta do meio participante, a gente tem essa outra parte aqui, que é a radiância do meio. Só que, diferentemente da superfície, a gente não tem uma superfície no meio. E a gente vai precisar, a superfície vão ser todos os pontos entre o ponto final e o ponto inicial onde o observador está. Então a gente está de zero, né, até de O até P, e vai calculando a radiância de cada ponto através dessa trajetória. E cada ponto desse ele vai ter uma transmitância diferente, porque as distâncias elas vão diminuindo, né? A distância maior é a distância final, e assim vai. A questão é que esse LI, como por não ter uma superfície, o volume, né, nós vamos ter que analisar em, a radiância que vem em todas as direções em volta da esfera. Né? Então, a gente tem essa mais uma integral aqui, agora em volta desse ômega, né, que é toda a esfera, e a gente tem o ponto P, que é um ponto intermediário entre o ponto inicial e o ponto final, e os diferenciais aqui definidos, né? As gerações diferenciais definidas pela integral. Esses outros parâmetros aqui, eles funcionam como uma transmitância, né? Aqui a gente teve a transmitância de V, aqui teve a transmitância de P, só que o que eles vão definir não é bem a transmitância, mas sim o quanto da luz que chega nesse ponto é redirecionada para a vista, para o ponto inicial, né, que é onde o observador está. Então aqui a gente tem o coeficiente de espalhamento e a função de fase. E aí nós temos a descrição completa do comportamento da luz, né, no meio participante. Tudo isso que a gente falou pode ser modelado de duas formas distintas, né? Uma forma seria o single scattering, que basicamente utiliza Raymarsh, né, para resolver esse problema, é uma solução conhecida na computação gráfica. E o segundo método seria o multiple scattering, que é uma modelagem em relação a todas aquelas coisinhas que a gente falou antes, né? O espalhamento para fora, o in scattering e o out scattering, que acontece dentro desse volume. Só que isso é algo custoso, porque como a gente viu, são duas integrais e elas estão alinhadas, o que é muito custoso e computacionalmente caro. Então a gente precisa de algo que seja mais direto. E foi isso que Monzon et al. Fez, né, em seus artigos. Ele e todos os outros pesquisadores juntos desenvolveram uma equação que descarta a necessidade de fazer o cálculo de duas integrais, uma integral alinhada na outra, né, sendo aí uma equação bem simples e com menos custo computacional. Bom, nossa metodologia de implementação, nós precisamos utilizar, né, um renderizador. Então a gente buscou um renderizador que já estivesse aí no mercado. Né? Então a gente encontrou o PBRT, que é um motor de renderização offline no estado da arte para path tracing, utilizando Monte Carlo, né? Ele é espectral e fisicamente baseado. Então o PBRT ele já é capaz de renderizar volumes. Só que o problema é que ele não atendia todos os critérios que a gente precisava, e a gente vai ver isso mais adiante, mas a gente pode ver que ele já renderiza com excelência, né, quando a gente visualiza volumes vistos de fora ou com pouca turbidez. Né? Então a gente vê aqui esse aquário com uma simulação de água, uma piscininha aqui, e nós precisamos estender o PBRT. Então, nessa extensão, esses foram todos os arquivos modificados. Essencialmente, o que a gente precisou mais estender foram a questão do material, do meio e o integrador que estava sendo utilizado. Então, a gente estendeu e criou essas três classes, que são as classes principais do trabalho. A gente tem o Underwire Integrator, que a gente está abreviando como Y. A gente tem o Underwire Homogeneous Medium, que nos permite, né, ter o acesso agora ao coeficiente KD, já que o PBRT só utiliza, por padrão, o coeficiente de absorção e espalhamento, e o Area Boundary Material, que nos permite definir os limites do nosso volume. Bom, então a gente tem os nossos resultados agora. O ambiente computacional utilizado para rodar, né, e
de onde os nossos resultados foram feitos, foi um laptop, né, o Dell G15, com 8 GB de memória RAM, com Intel de quinta geração, ou um i5, né, de 12ª geração, e uma placa de vídeo mobile, um RTX 3050 com 4 GB de memória RAM. Apesar de que a GPU não foi tão utilizada assim para esses resultados, já que a nossa implementação até agora não está portada, né, para a GPU. Mas a gente fez alguns testes que necessitaram da GPU. Bom, aqui vocês podem ver uma imagem, né, que ela está, assim, com a qualidade interessante. A gente colocou, ela demorou 3 minutos e 52 segundos, né, para rodar na CPU. E esse aqui, juntamente com o vídeo que a gente vai passar agora, é um dos resultados, assim, de forma geral do trabalho. E aqui nesse vídeo nós podemos ver que lentamente, gradualmente, a gente está mudando as águas de Gerlov, ou seja, a gente está aumentando a turbidez, né? A gente saiu da água de Gerlov 1B até a 5C. E aí a gente pode ver o quanto isso alterou a visualização da cena. Bom, aqui vocês podem ver duas renderizações feitas pelo Volpath Integrator, que é o integrador padrão do PBRT versão 4. Se vocês notarem aqui à esquerda, aparentemente ele se saiu bem, né? Até bem parecido com a imagem que a gente mostrou anteriormente. Ele só não tem as cáusticas, porque as cáusticas foi uma implementação posterior nossa, né? Mas aparentemente ele cumpriu o seu papel. Só que quando a gente aumenta a turbidez do meio, ele já não consegue convergir. E foi justamente esse o problema que a gente, o principal problema que a gente encontrou aqui, né? E a gente quis fazer um comparativo, né, com essa primeira parte aqui. Essa aqui foi a imagem que a gente fez o comparativo. A gente retirou as cáusticas, essa aqui é uma imagem já com Underwater Integrator, não mais com Volpath. E a gente utilizou essas duas equações aqui. O ideal talvez seria fazer a comparação no espaço de cores, né? Mas a gente fez essa comparação no espaço do pixel mesmo, na representação do pixel RGB, o que já nos dá uma noção interessante entre as duas imagens. Então aqui nessa primeira equação a gente tem a equação do erro absoluto, que é basicamente fazer a diferença absoluta entre as cores de cada pixel por canal. Então, se a gente tem um pixel que está mais escuro, esses dois pixels eles estão bem próximos, né? Se ele está mais claro, colorido, isso mostra que eles já tiveram a diferença maior. Então a gente pode ver que, apesar de existir o erro, né? Mas em geral a imagem ficou bem escura. Esse outro comparativo aqui a gente está utilizando a equação do erro quadrado, né? Que é basicamente a mesma equação, só que em vez de fazer o módulo a gente está colocando ao quadrado. Essa aqui nos ajuda a perceber os lugares onde o erro foi maior. E mostra também que a imagem ela ficou mais escura, né? Ou seja, o erro em geral ele foi menor do que 1. O que mostra que, apesar das diferenças, houve sim uma proximidade aí nos resultados, né? Bom, em relação ao trabalho de Monzo-Meral, eles não disponibilizaram nenhum cenário e nenhum código final definitivo, né? Então, o comparativo que a gente podia fazer era simplesmente entre as nossas imagens e as imagens que eles disponibilizaram. Então, a gente utilizou os mesmos parâmetros e a gente pode visualizar aqui que, em geral, existe uma equivalência bem interessante, né, entre as imagens que foram renderizadas. A gente fez também um comparativo com o demonstrativo, né? Já esse código aqui foi o que eles disponibilizaram, que era um código com menos recursos, né? Se comparado às imagens anteriores, mas que foi útil para nós. A questão é que a gente não conseguiu utilizar os mesmos parâmetros aqui por conta de diferenças na iluminação, né, na intensidade que eram utilizados no demonstrativo de Monzo-Meral e que a gente não conseguia ajustar todos os parâmetros para que eles ficassem 100% paralelos, né? Mas a gente fez, se a gente botasse
o cenário de monzoneral aqui muito raso, as cores iam ficar completamente estouradas, ia ficar tudo branco, a gente não ia perceber diferença nenhuma entre as águas. Então o que a gente fez foi, vamos ver aqui na água mais túrgida, né? Como elas ficam, qual é vai ser esse comparativo, eu vou passar aqui, né? A gente começou aqui com o Gerlov 5C, então essas duas imagens aqui, elas estão mais ou menos com a mesma visibilidade, e aí assim a gente fez o comparativo com tudo o resto, né? E em geral a gente percebe que, feitas essas ponderações, as imagens elas tiveram a renderização ok, né? Elas são aparentemente correspondentes aí no seu propósito de renderizar águas de Gerlov. Outro comparativo que a gente fez foi em relação às funções exponenciais que o PBRT nos fornecia, né? Ele fornece a função ESP e FastESP. Como o próprio nome sugere, a FastESP deveria ser mais rápida do que a EXP, mas com o custo de você não ter tanta precisão. Mas olhando essas duas imagens aqui, a esquerda foi renderizada pelo EXP e a direita foi renderizada pelo FastEXP, a gente não consegue perceber a olho nu essa diferença, né? E é justamente porque a diferença só aparece, né, a partir da quarta casa decimal no valor dos pixels. Então, FastEXP foi bem fidedigna, né, ao cálculo da EXP, o que qualitativamente é um bom sinal. Então, quantitativamente, a gente fez um comparativo também de quanto tempo demorou, né? Então, a gente fez essas renderizações aqui, fizemos esse mapa de calor que mostra quanto tempo cada pixel durou. Então, quanto mais escuro o pixel, menos tempo durou, e quanto mais claro o pixel, mais tempo durou. Aqui não dá para ver muito bem, mas se a gente der um zoom nessas imagens, no texto dá para ver, né, lá no paper, a gente vai conseguir enxergar os pontos fora da curva, né, os que demoraram mais tempo. E aqui a gente tem justamente essa métrica aqui do mapa de calor. A gente tem essas médias aqui. Bom, em média, cada pixel utilizando a função EXP demorou 5,29 microsegundos, enquanto que FastEXP foram de 5,28 segundos, né? Ou seja, teve aí um ganho, apesar de que aparentemente foi um pouco pequeno. O desvio padrão em EXP ele foi maior e, por fim, o tempo total, né, de EXP foi ligeiramente maior do que FastEXP. Não foi tanto quanto se esperava, mas em geral seguiu aquilo que prometia, né? Então você tem um pequeno ganho de tempo, tirando um pouquinho de qualidade, mas é algo que basicamente não fez assim tanta diferença, mas que vai depender de quem utilizar o critério, né, da escolha, se quer mais precisão ou não. Aqui a gente tem agora o comparativo entre uma das mudanças, né, que a gente fez na equação do multiscattering. No demonstrativo do Monzo-Heral, eles não tinham implementado a questão da reflectância, da contribuição, né, da reflectância do chão. Então, não tinha nenhuma contribuição da reflectância do chão. A gente fez essa implementação aqui com 30%, né, fixo para todos os comprimentos de onda, independentemente do chão, o que nos deu esse resultado, né, um pouco mais claro, mas isso aqui não é real. O correto é que a gente utilize justamente a BRDF, que é o que descreve, né, o comportamento, né, como aquela superfície reflete a luz. E aí a gente teve esse resultado aqui. Esse resultado é um pouco mais claro, um pouco não, ele é mais claro do que as duas imagens anteriores, mas a vantagem é que com a BRDF a gente tem agora um comportamento dinâmico, né? Não é algo mais fixo. Então, se eu tivesse um chão que fosse mais escuro, já que o chão da nossa cena aqui ele é claro, provavelmente essa terceira imagem ela estaria muito próxima do resultado A. Aqui a gente tem um comparativo agora entre as questões de amostragem do volume. A gente utilizou duas abordagens para amostrar o volume. A gente tem a abordagem uniforme e a abordagem variável. A abordagem uniforme, basicamente, é a utilização padrão, né, do Rey-Martin, ou seja, a gente vai percorrendo o raio e ao longo do raio a gente vai pegando amostras e essas amostras elas vão definir
o que a gente vai enxergar desse volume? No Raymarshing padrão, essas amostras elas são equidistantes, né? Estão à mesma distância. Só que a gente resolveu aplicar também essa abordagem variável para ver o que acontecia. A abordagem variável, a gente, ao invés de pegar uma distância fixa, a gente pega a distância até a superfície, né? A primeira superfície atingida. E assim a gente vai amostrar o volume. Então aqui a gente tem a união dessas duas abordagens. Aqui a gente tem uma abordagem uniforme intensamente, né, utilizada, e vê que aqui demorou 14 segundos para renderizar, mas a gente vê que a abordagem uniforme ela faz com que a gente consiga enxergar plenamente o volume em si, né? Os raios aqui de luz, eles ficam à mostra de forma clara. Se a gente diminui um pouco o custo que a gente deu, né, os samples que a gente utilizou, a gente vai ver que os raios de luz eles não vão convergir assim tão bem, mas ainda vai ser possível visualizar eles. E já na abordagem variável, a abordagem variável ela não converge, né? Ela não converge também para enxergar os raios de luz, mas ela nos dá a possibilidade de enxergar coisas que estão muito distantes. Bom, o comparativo aqui a gente tem o comparativo por etapa, né? Então, em média, a superfície demorou 7,57 microsegundos para renderizar, enquanto que o volume demorou 25,26 microsegundos. Aqui a gente tem as duas abordagens, a abordagem uniforme, a abordagem variável. A abordagem aqui uniforme ela demorou mais porque eu tinha colocado mais samples, né, por padrão. E a equação multiscattering por si só, ela demorou 5 segundos que a gente viu no outro slide, 5 microsegundos que a gente viu no outro slide. Então, isso já era esperado, o volume consumiu mais tempo, a superfície um pouquinho menos, e a equação do multiscattering, ela consumiu o menor tempo de todos. Na questão da superfície, ela foi um pouquinho alta, justamente porque ela faz dois cálculos, né? Ele faz o cálculo da BSDF e da BSS-RDF, o que aumenta consideravelmente o tempo que ela vai demorar, e é por isso que também o desvio padrão da superfície ele ficou alto desse jeito. Bom, então para nossa conclusão, esse trabalho ele atingiu seu objetivo principal ao desenvolver e integrar o Underwater Integrator ao ecossistema do PBRT versão 4, né? Proporcionando uma ferramenta de renderização espectral que é fisicamente baseada, especializada em ambientes subaquáticos, a implementação da equação de espalhamento múltiplo, que é fundamentada no método de Moson-Herald, permitiu a simulação precisa da interação da luz com o meio, utilizando os coeficientes das propriedades ópticas, aparentes e de Mobley, né? E a classificação dos tipos de água de Gerlov. É isso, essas foram as referências para esse slide, né, as principais que a gente utilizou no slide. E obrigado pela atenção. Eu encerro agora aqui minha apresentação, passo a palavra para o professor Doutor Apolinário. Obrigado, Felipe. Acho que você ficou dentro do tempo. Passou um pouquinho, eu escutei o seu alarme aí, não foi? Tocou. Eu ia avisar você pelo chat, mas eu vi que você tinha um alarme, que você estava controlando o tempo direitinho. Né? Deu 25 minutos, né? 25 um pouquinho, tá dentro do padrão. Bom, vamos passar aí para a avaliação da banca, né? Para as perguntas da banca. Agora eu estou ficando na dúvida se seguir a regra do mais distante. Os dois aí, Lucas e Vinícius, teoricamente estão vinculados à UFA, mas o Lucas é do Senai, né? Digamos, é um pouco mais externo do que Vinícius, né? Então, passar primeiro para o Lucas e depois passa para o Vinícius. Então, vai lá, Lucas. Certo, professor. Obrigado. Felipe, cara, ficou bem bacana o seu trabalho. É um trabalho de renderização, é um trabalho para gerar imagem. Então, ter imagens no seu texto é fundamental para a gente entender como funciona. Eu fiz alguns comentários no texto especificamente, né, falando sobre algumas definições que você trouxe no seu processo de introdução e explicação e fundamentação teórica. Eu senti falta de algumas pequenas referências, né, em alguns pontos, né? A gente tem uma dor de cabeça na escrita científica que é que a gente não pode afirmar nada mesmo que a gente prove. Então, se eu não provar, eu preciso usar alguém que já foi validado para respaldar aquilo que eu estou afirmando. Então, você colocou algumas coisas do tipo
água, o comprimento de ondas próximo a 70 nanohertz, a 400 nanohertz, muda a característica. Onde é que isso está dito? Então, você já usou a referência do Willie Anderson lá, e ele já afirma isso. Então, só adicionar a citação, onde tem essa explicação todinha, dificuldade de aferição das propriedades óticas da água e falta de controle sobre variáveis do ambiente, são desafios. A gente tem alguns servers de processamento de imagem subaquática que afirmam isso e justificam o motivo também, então você pode usar como uma referência também. Só um detalhezinho que são coisas que, como eu já vi que o seu trabalho está no formato de paper, né? Então acredito que você e a Apolinário vão querer submeter para uma publicação, e são coisas que o pessoal da revisão da banca lá do paper vai questionar. Beleza, de onde é que você tirou essa informação? Quem foi que fez essa afirmação? Com base em que você está dizendo isso, né? Tirando esses detalhes que eu pontuei em alguns locais aqui do texto, eu tenho duas dúvidas só que eu queria tirar contigo. Primeiro, a questão do reflexo no fundo, e como a tua cena ela tem de fato um fundo e o fundo está próximo, então a gente sabe que essa reflexão indireta ela vai ter um impacto mais relevante. Mas você chegou a analisar um cenário um pouco mais profundo, né? Sei lá, 50 metros de profundidade, onde esse reflexo do que bate no fundo, ele talvez já não seja mais tão relevante, né? Porque ele já está sendo atenuado pela luz natural, bate muito no profundo e quando ele volta ele já é atenuado de novo. Então, a dupla atenuação. Acho que eu não vi no texto se você tinha feito algum experimento nesse sentido e acho que valeria a pena ser analisado. Você chegou a analisar alguma coisa nesse sentido? Então, eu não acabei não me passando, né? Não fiz esse teste realmente, mas eu acredito que a implementação como está, ela já consegue lidar com esse cenário, porque no caso assim, a equação, né? Que a gente utilizou a equação lá do Monzon Heral. E na própria equação, ele já meio que lidou com isso tudo. Então, o que eu fiz foi meio que fornecer a BRDF para essa equação. E aí ela já lida com as minúcias dessa questão, entendeu? Justamente do processo de descer até o fundo do mar e depois voltar até onde o observador está olhando. Mas seria um bom exemplo que eu deveria implementar. Perfeito, perfeito. Tranquilo. A parte da codificação, não fiz ainda nenhum comentário específico, eu até comentei contigo outro dia que eu queria dar uma olhada na implementação no GitHub e tal, mas uma outra coisa é essa sua técnica de erro quadrado que você colocou. Acho que ela ficou meio, assim, o erro quadrado está comparado com o quê? Está comparado entre gerações, configurações diferentes de uma mesma cena, ou Agerlov 1 com Agerlov 9. Eu acho que ficou meio solto exatamente o que você queria apresentar com esse erro quadrático que estava no texto, essas imagens de erro. No caso, eu utilizei as mesmas imagens do erro relativo não. Do primeiro erro, né, da primeira equação, eu utilizei as mesmas imagens para o erro quadrado. Então, não mudou nada na cena, nos parâmetros. O que eu queria enfatizar ali era que, digamos assim, de fato o erro estava pequeno. Existia um erro que era, digamos assim, menor do que entre aquelas duas imagens. Então era mais um comparativo com a equação anterior, com a imagem anterior, aquela ali. Entendi, entendi. Inclusive, você pode também usar esse erro pixelwise para mostrar o avanço da degradação com a sua renderização, porque você usa o primeiro nível de Gerlov ali, o 1A. Você coloca aquele nível e você usa ela como referência para o último nível e faz várias fases.
2A, 3A, 5C, 9, e você faz a diferença entre eles e você mostra como a sua imagem de erro ela começa a ficar cada vez mais enfatizada, por assim dizer, né? Cada vez mais robusta, conforme você vai mudando os parâmetros e vai mudando a qualidade da água que você tá fazendo, né? Que em teoria você tem a imagem limpa, sem nenhum impacto de absorção ou de scattering, e em o último nível você tem o máximo do coeficiente de scattering de absorção dentro do seu ambiente. Então fazer esse erro absoluto ali também é interessante para você mostrar a evolução e quem sabe até uns novas entre aspas, né? Mas alguns modelos que analisam séries temporais dentro de processamento de imagem, isso pode dar um insight, alguma coisa para quem for usar o seu trabalho como referência para fazer treinar algum modelo novo, né? Já que você mostrou no seu trabalho essa exposição gradativa, né? Essa degradação passo a passo. Isso pode ser utilizado no ALSTM, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa comparação sua visual com o Mozon, ela é bem interessante de fato, porque se você não teve acesso ao código para você poder rodar o trabalho de Mozon na sua cena, ou rodar a sua cena no trabalho de Mozon, o que você tem mais próximo dessa imagem é de fato isso, né? Mas assim, uma coisa que você pode adicionar depois é colocar alguns algoritmos qualitativos. E a gente tem alguns processos dentro do ambiente subaquático que, de fato, medem a qualidade da imagem a partir do nada, porque é normal dentro do subaquático a gente não ter imagem de referência. Então, ele dá um valor para aquela imagem a partir do que ela mesma tem. Então, em teoria, a sua imagem e a do Mozon, se eles foram gerados para a mesma classe, eles vão ter esses valores próximos. Então, você conseguiria gerar um subconjunto pequeno de Mozon, subconjunto pequeno seu, roda esse algoritmo de qualificação da imagem, entre aspas, e mostra que eles estão com um valor parecido. Isso você pode inferir que eles pertencem ao mesmo domínio de imagem, por assim dizer. E aí conseguiria trazer uma validação mais quantitativa, mesmo que não 100% robusta, né, já pela dificuldade que o ambiente tem, do que simplesmente visual. Eu gosto da visual, eu acho interessante a visual, mas ainda assim é sempre bom tentar reforçar com um quantitativo também, né? Eu não estou lembrando de nenhum nome de um algoritmo agora, mas aquele dataset, se você olhar aquele dataset web que eu te passei ontem, anteontem, se você usar ele como referência, se você buscar quem citou ele, você vai ver uma série de trabalhos que fizeram isso, porque aquele dataset é muito utilizado para fazer esse trabalho de qualificação, né? Inclusive, é a referência principal que a gente tem de qualidade de imagem subaquática sem ground truth. Eu não tenho conhecimento dessa possibilidade, mas vou anotar aqui. E, por fim, acho que uma última validação que eu acho que o seu trabalho é interessante de ter, é porque tem um efeito na imagem subaquática que é o color shift, né, que é o principal atrapalhador em imagens mesmo sem turbidez. Qualquer água, quando você começa a afundar, ele vai ter color shift por causa da atenuação da frequência de onda da luz. E você tem um color checker dentro da tua cena. Então, vale a pena você escolher o color checker, recortar da tua imagem e dizer, olha, nessa configuração o color checker está desse jeito. Nessa outra configuração o color checker já tem uma variação, ele está muito mais próximo do verde do que do azul. Alguma coisa nesse sentido, para mostrar que essa transformação está acontecendo. Você consegue ver a frequência de onda sendo mudada pelo seu algoritmo. E uma última coisa só, eu achei a medida dos tempos que você colocou da sua renderização, eu achei um pouco confuso. Aí talvez, você dá uma olhada no seu código, porque você talvez esteja movendo memória da memória RAM para a memória da GPU mais do que precisa.
e aí isso tá aumentando o seu tempo de processamento mais do que deveria. Então, às vezes, otimizar um pipeline ajuda você a ter um resultado mais eficiente. Então, que tipo, imagem 9A, se eu não me engano, levando 330 segundos para renderizar, e afirmada que foi na GPU, com vários samples, só que a outra imagem que foi feita com 1/8 dos samples leva um tempo relativamente parecido. Aí tem uma outra com 16 samples que levou mais tempo com 64 samples. Então, talvez tenha uma movimentação de memória aí dentro do seu pipeline que esteja maquiando o tempo de renderização do seu processo. E é normal, acontece. Eu também já fiz isso algumas vezes, ficava lá, poxa, por que está demorando tanto? Aí na hora que eu ia olhar, movia a minha cena e tirava a cena, e depois mandava a cena de novo, mandava renderizar a imagem. Isso às vezes atrapalha a pureza do nosso tempo que está sendo medido. Tirando esses detalhes, tem alguns outros no texto. Tem algumas imagens que a referência quebrou na hora que você foi explicar no texto. Eu achei umas 2 equações que eu acho que o computador da equação está errado, mas está tudo marcado ali no texto. Quando eu te mandar a versão com os comentários, você consegue corrigir isso. Então, não tem muita dor de cabeça. Mas, tirando isso, trabalho muito bom, bem bacana, extremamente útil. Eu não consegui rodar o teu código ainda para ver o quão simples ficou de usar, mas é de uma contribuição muito interessante, principalmente se a gente conseguir mudar essa cena, colocar uma outra cena e simplesmente mandar rodar o código de novo. Imagem subaquática é um problema de pesquisa. Imagem subaquática com referência da parte da limpa, né, do ground truth, é um problema pior ainda. Então, tem poucos datasets, tem pouca variabilidade de dados. Então, é um trabalho que tende a contribuir bastante, sim, para o avanço dessa linha de pesquisa. E, em resumo, tá muito legal o seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelas Obrigado, observações. Lucas. Obrigado, Lucas, aí pelos comentários. Felipe, eu mandei uma mensagem lá no chat, não sei se tirou os slides do compartilhamento, e para mim não está aparecendo mais aqui. Talvez fosse legal você deixar os slides para durante os Eu não... né, a gente acompanhar o que está, essas imagens que o Lucas comentou e tal, a gente seguir mais ou menos ou pelos slides ou pelo material mesmo, né, pelo texto, né? Sim. Aí depois você puder abrir aí, deixar compartilhado, acho que fica melhor. Vou compartilhar aqui. Deixa eu só abrir o texto aqui. Bom, vou passar então a palavra para o Vinícius, né, para ele fazer as considerações dele. Obrigado de novo, Vinícius. Vai lá. Eu que agradeço, porque trabalho muito bom. E também me deu a oportunidade de conhecer o livro, né, do PBRT. Fantástico, né? É uma obra-prima mesmo esse livro. E o ambiente todo, né? É um livro que é uma biblioteca, então é incrível. E o trabalho em si também do Felipe, muito bom, como já foi destacado aí, né? Assim, em linhas gerais, assim, só pelo fato de você estudar um problema complexo um ambiente já existente, né? Então, você tem lá uma biblioteca gigante já existente, aí você foi lá, pesquisou como é que ela funciona. Não só isso, você entendeu como ela funciona para poder desenvolver uma extensão, fazer algo, né, diferente do que já havia. Então, isso só já é de se notar que é um trabalho muito bom por isso, porque, claro, é uma habilidade que alguém que é da área de computação certamente vai necessitar, né? De entrar num código feito desenvolvido por outras pessoas e entender e modificar. Então, esse aspecto já é bem notável, né? Além disso, o trabalho em si muito bom, bastante extenso, com muitas referências, coisas atuais, útil. Então, nesse ponto aí, só elogios. Eu queria, já que
você está compartilhando aí, eu queria aproveitar, não sei se é possível, Apolinário, eu compartilhar aqui minhas anotações. Sim. Eu respondo por ele, né? Desculpa, eu estava clicando no microfone aí do compartilhamento do Felipe, mas sim, pode compartilhar. Eu vou Agora, tentar, porque eu acho que não aqui... fica junto, né? Não vai poder compartilhar, eu acho que junto. Não. Mas É só para fica à eu vontade mostrar aí, algumas pode coisas ir. aqui, Uhum. as anotações que eu fiz, e que acho que fica mais fácil apontar direto no texto. Eu não sei se eu vou conseguir usar também, tem outro ponto, né? Mas a tentativa é... Vocês estão vendo aí Sim, o texto rolando e tudo mais? tá certinho já. Então, deixa eu ver aqui se eu seguir a ordem, né? Então, muito boa introdução, você falou tudo, exceto por um ponto, né? Que a gente só vai saber mais à frente, que na apresentação você citou, mas no trabalho você só vai citar que existe uma aplicação aqui, né? Só na parte, quando você está falando de renderização espectral, que você vai falar. No contexto da geração de dados sintéticos para treinamento de modelos de inteligência artificial, um dos objetivos finais desta pesquisa, né? Então, assim, inicialmente era só um trabalho para implementar um tipo de uma extensão de um integrador de volumétrico e tudo mais, mas aí lá pela distância eu descubro, não, você tem um objetivo outro, né, que é esse de utilizar em IA. Então, talvez fosse bom colocar esse objetivo também na introdução, né? Certo? Eu acho que eu me surpreendi que eu estava lendo, esperando uma coisa, mas eles querem isso, querem fazer isso também para utilizar em treinamento de inteligência artificial, etc. Beleza. Outras coisas que me chamaram a atenção aqui é coisa boba, mas assim que coisas formais, né, na escrita de texto, que era bom a gente corrigir logo para o texto ficar bom, e se for publicar isso, né? Então, por exemplo, nesse parágrafo aqui que você vai definir aquilo que você fez, né, lendo a imagem, que tem ali os tipos de interação que pode acontecer, né? Absorção, emissão, espalhamento, né? Os vários tipos de espalhamento. Então, assim, normalmente quando a gente está descrevendo alguma coisa que você está ao mesmo tempo definindo, a gente usaria itálico aqui, né? Por exemplo, o fenômeno da absorção, aí você colocaria absorção em itálico para indicar que você está definindo aquele termo, né? É a mesma coisa aí no auto-scattering você usou, o espalhamento você botou em itálico, apesar de ser uma palavra em inglês, né? Mas quando você vai fazer a mesma coisa para definir o que é o in-scattering, né? O outro espalhamento para dentro aqui, sei lá, você não faz a referência e você não define, né? E aqui na emissão, você também não colocou em itálico. Então, esses detalhezinhos são bons a gente ficar atento, né? Toda vez que a gente vai, ao mesmo tempo, definir e descrever alguma coisa, o termo que está sendo definido, a gente destaca de alguma maneira, normalmente em itálico, né? Beleza. Aí nas equações tem um problema também que aconteceram em todas as equações praticamente, né? A equação é um texto que, quer dizer, é algo que aparece e faz parte do texto. Então as regras de pontuação continuam valendo para a pontuação, para a equação também, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, você colocou um ponto aqui e colocou a equação e não colocou o ponto final aqui. Então, normalmente a gente escreveria o texto e leria a equação, né? Como se fosse a gente estivesse escrevendo, lendo aqui L de O e ômega é igual a... Então, é um texto que você só escreve diferente porque é uma fórmula matemática, mas é como se fosse um texto que você está lendo. Então, as regras de pontuação, aqui você não colocaria o ponto, colocaria a equação e colocaria um ponto final aqui, onde depois do dever. Não sei se vocês estão vendo a mãozinha aqui do cursor. Certo? Sim, dá para ver. Então, toda vez que tiver uma equação, lembrar que ela segue as
normas, né, de um texto, tá certo? Então, em vários pontos aqui, em quase todas as equações acontece isso. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, aqui também, né? Pois o termo LI é também uma integral e é definida como se segue. Aí você poderia tirar esse se segue 2 pontos e escrever assim, é também uma integral e é definida como, aí, LI de P e ômega igual, ponto. Entendeu? Então, para evitar também esse monte de 2 pontos, fica feio você toda hora colocar 2 pontos para indicar uma coisa. Na verdade, você poderia usar o texto fluindo normalmente, e aí você coloca a sua equação, bota um ponto final ou uma vírgula se for continuar na sequência. Então, eu quis frisar isso porque acontece em várias equações. Aqui, ó. Você escreve assim, a irradiância descendente como se segue 2 pontos. Aí você pode tirar esse se segue 2 pontos e escrever a irradiância descendente como KD, Y igual a ponto. Certo? Então, isso é só uma coisa que me chamou a atenção. Legal. Que mais? Aqui nesse ponto que você está discutindo a equação, você está discutindo de uma maneira geral, e aí no meio você fala o TP corresponde à transmitância da água. Mas aí, como se é uma discussão geral que você está fazendo, você poderia usar, em vez de água, o meio, não? A não ser que você fosse se referir a algo específico da água. Eu sei que você trabalha sobre água, mas nesse momento você está fazendo uma discussão geral sobre a equação de renderização volumétrica. Aí, nesse caso, eu acho que podia colocar meio aqui, né? Não sei. Mas é só para você ficar atento a esses detalhezinhos. São coisas que vão fazer diferença. Vão ser questionadas, talvez, né? Aqui esse parágrafo eu achei um pouco vago. Aqui é o que o professor falou, né? Citações. Por exemplo, em estudo sobre propriedade das águas oceânicas, mas você não citou qual é o estudo, né? Então, se você está dizendo que tem estudo, você teria que colocar a citação. A mesma coisa aqui, né? Alguns estudos já foram realizados no sentido de entender. Ou você não fala isso, ou se você fala que tem estudos, você tem que dizer quais são. Ou fazer uma referência, né? Como citados em tal. Em outro lugar tem os estudos que fazem isso. Tá ok? Ok. Outras coisas de texto que eu vi acontecerem várias vezes é algo que acontece aqui, né? Por exemplo, né? Onde você tem um parágrafo e que aparentemente você deveria concluir aquela frase e começar uma outra frase e não colocar uma vírgula, né? Por exemplo, vamos ver esse caso aqui. Quando se está suficientemente próximo à superfície da água, efeitos cáusticos modulam grande parte do padrão da água. Esses padrões são grandemente influenciados pelo SS. Aí você botou vírgula. Vê-se, por outro lado, uma homogeneidade. Eu tenho a impressão que aqui você está terminando um período e começando outro, né? Aí deveria ter um ponto período e um V maiúsculo aqui. A mesma coisa aqui. Comportamento horizontal e um leve gradiente vertical na aparência mais geral da água. Vírgula. Este comportamento é muito mais... Aqui, aparentemente, seria melhor um ponto e um ponto período, né? E começar a nova frase. Então, isso eu vi também alguns pontos, aí eu destaquei aqui para você depois dar uma olhada. Certinho. Aqui também, ó, essa figura, ela está no meio aqui da equação. Na verdade, você está falando da equação assim, LS, né, corresponde à irradiância no SS, LIMS representa a irradiância no MS, 2 pontos. Aí aparece a figura. Eu sei que o TEC joga a figura para onde ele quiser, mas nesse caso aqui, você colocou um espaço aqui para o TEC achar que podia colocar você colocou uma linha em branco aqui para ele achar que podia colocar uma figura aqui, né? Então, deve ter uma linha em branco aqui desnecessária. E é por isso que essa equação ficou fora, apareceu uma figura entre o texto e a equação, né? Muito bem. A mesma coisa aqui dos 2 pontos, que eu já mencionei, do ponto. Alguns pontos você não continuou o parágrafo, é isso.
Acho que já deu para ter uma ideia do tipo de coisa que eu vi, mais assim, relacionada ao texto, né? Outra coisa que eu vi que me soou alguns, assim, não me soou bem no ouvido, né? Expressões como analiticamente resolveram. Não, eles resolveram analiticamente a integral, não analiticamente resolveram, né? Resolveram analiticamente a integral. E você mesmo aí na sua apresentação falou fisicamente baseado. Eu sei que essa tradução literal do inglês, e talvez seja assim que seja usado aí na literatura em português, mas soa muito estranho, fisicamente baseado, né? Baseado em física, não sei. Mas esse uso assim de colocar o advérbio antes do verbo ou sei lá, da outra palavra, do adjetivo, fica estranho. Tá? Então, eu citei aqui, fisicamente baseado, checagem da corretude. Né? Eu acho que ficaria melhor verificação da correção, coisas assim que só para ser chato e Tranquilo. deixar o seu texto legal. Aí a parte aqui da implementação, propriamente, eu entendi o que você fez, como eu falei, né? Acho muito legal esse tipo de exercício, de você entrar num código alheio, estudar e implementar alguma coisa em cima. Na verdade, essa é a maneira que a gente aprende computação, né? Olhando o código que outras pessoas melhores do que nós fizeram, né? Então, isso é muito legal, mas eu confesso que eu não... Ficou um pouco chato para mim, que não sou muito especialista na área, ficar vendo a sua descrição do que você fez com as classes e tudo mais. Eu sei que isso é importante para a documentação do seu próprio trabalho, mas, assim, para quem está lendo um trabalho, talvez isso pudesse ser resumido. Mas eu não sei, talvez vocês tenham outra pretensão aí com esse... Isso poderia ser um relatório técnico, né? Mas se for um artigo, fica meio entediante você ficar lendo como você fez a implementação das coisas. Mas, assim, tudo bem, eu entendo que seja... O TCC é válido para um relatório técnico válido, mas para um artigo ficaria cansativo. E é isso. Eu confesso também que eu não li todos os detalhes aqui, mas imagino que deva estar correto. Quanto a essa função exponencial, eu achei que não ia fazer diferença nenhuma mesmo, porque hoje em dia a CPU faz as coisas tão rápido, né, que você às vezes tenta melhorar e acaba piorando, né? Isso acontece também com frequência. É isso. Eu acho que essas são as minhas considerações. Eu achei o resultado muito bom. Achei estranho assim o tipo de comparação que você fez com as duas cenas, né? Uma essa aqui, né? Que são cenas diferentes, mas como o professor falou, é válido na ausência de algo melhor, né? Mas tudo bem. E assim, é isso. Eu acho que o que eu tinha para falar é basicamente isso. Eu gostei bastante do trabalho, muito bom. E é isso. Eu queria ter tempo para ver mais isso aqui e estudar mais, mas não será possível mais para mim. Mas, assim, só o fato de conhecer o livro, né, do PBRT aqui, que é muito bom, já foi legal. Quem sabe um dia eu não dê uma olhada com mais cuidado nesse trabalho aí do PBRT, né? É isso. Eu tinha para falar, é basicamente isso. Vou parar aqui a apresentação e passar a palavra para o Polinário. Obrigado, professor. Obrigado, Vinícius. Aí você comentando aí, eu sem querer, né, nessa hora de chamar você para intempestivamente aí para substituir Rubens, calhou certinho, né? Porque você curte essa coisa da implementação, né? Aí agora caiu a ficha assim, talvez eu devia
ter chamado Vinícius desde o início, ao invés de chamar Rubens, enfim. Tinha um perfil também interessante, né? Para o trabalho. Enfim, mas valeu, obrigado a você e a Lucas, né, pelos comentários, né? Só aproveitando o gancho, enquanto você estava mostrando lá essas coisas que a gente acabou deixando passar, né, do ponto, eu realmente não me atentei para as equações ficaram soltas, né? Foi esquisito mesmo. Mas aí, enquanto você estava dando zoom, né, eu também reparei que os rodapés e cabeçalhos do artigo estão todos assim, e com uns dados lá, tem um rodapé lá que tem vírgula, volume 1, número 1, uma informação completamente espúria, né? Isso também, agora vendo no Zoom ali, eu falei, cara, a gente deixou passar essa bagunça que ficou ali o formato, né? Aí, só para também explicar um pouquinho, o nosso TCC, há algum tempo atrás, o pessoal mudou justamente nessa ideia, né, tem vários trabalhos que estão sendo produzidos que depois o pessoal vira realmente artigo, tenta publicar e tal. Então a gente tirou aquela coisa de formato de monografia, né, e botou as duas possibilidades. Quem quiser continuar fazendo monografia pode, mas também pode utilizar esses formatos de artigo, né? Então, assim, o trabalho do Felipe acabou ficando uma coisa meio híbrida, né, porque está no formato de artigo. A princípio, a ideia não é pegar esse texto e publicar. E o comentário que você fez agora no final da parte de descrição do que ele implementou, realmente, eu também achei que ficou assim, um pouco exagerada a descrição. Mas também, por outro lado, eu falei, mas ele escreveu isso tudo, né? Ele está descrevendo o que ele fez. Então, assim, e pensando do ponto de vista de TCC em computação, eu achei que dava para deixar, mas entendi o seu comentário e concordo também, né? Eu acho que ficou um pouco extenso demais, sem talvez necessidade, né? Poderia ser uma coisa um pouco mais sucinta, né? A questão do objetivo lá que você comentou também, né? Da IA, só aparece na seção 4, eu acho que isso também vem daquilo que eu estava comentando, né? O Felipe fez a disciplina antes, então boa parte desse texto eu cobrei no final da disciplina, deles estudarem. Então, justamente o Felipe utilizou o tempo da disciplina para estudar o artigo, para se aprofundar, e no final eles tinham que fazer um artigo resumindo, né, o que eles leram e tal. Então, parte disso aí veio lá da disciplina. Então, eu acho que ficou meio que... Depois ele foi reescrever, e a ideia do TCC era colar com o trabalho do Lucas, né? O Lucas está trabalhando no doutorado com essa parte de imagem subaquática, na parte de IA. Mas a dificuldade dele justamente é essa questão de base de dados, geração de imagem sintética e tal. Aí bom, Felipe, vamos fazer um gerador de imagem sintética. Tá? Então tem essa colagem, mas realmente, você comentando agora, no texto ficou meio perdido, né? Ficou uma coisa meio... Mas é só justificando, né, por que acabou ficando assim, a gente deixou passar. Né? Comparação dos cenários também, tanto você quanto o Lucas comentaram, né? Essa ideia de botar as imagens do Morzon, né, e as dele, com cenários diferentes, se não me engano, Felipe, me corrija aí se eu estiver falando besteira, o artigo do Morzon também já faz isso, ele pega algumas imagens, né, de trabalhos que ele compara e mostra, né? Aí a ideia, em princípio, seria só... Tem isso, né? Sim, Aí sim. a gente meio que replicou, né? Ele botava lá dois trabalhos e o dele. Aí a gente botou as imagens dele e as nossas, né? Mas para, assim, a título de comparação, de que a gente conseguia gerar alguma coisa próxima na questão da variabilidade das classes de turbidez de água, né? Não, concordo que não é uma variação assim, precisa, né? Enfim, muito formal, mas era o que a gente tinha, né? E a gente não conseguiu fazer o cenário. Esse cenário que o Felipe usou, ele que montou, né? Então ele modelou, foi lá para o Blender, né? Inclusive demorou. Muito legal, né? Então, é a autoria dele. Eu não sei se isso... Acho que acabou... Não sei nem se você cita isso no texto, né? Mas a montagem do cenário também foi dele, quer dizer, arrumar os checkers, né? Aqueles color checkers, né? Para botar ali.
E aí também pegando o gancho da colocação do Lucas, né, da questão da profundidade, realmente eu acho que isso a gente acabou esquecendo, né? O color checker era justamente para tentar fazer isso, né? Essa verificação da mudança da coloração, né? Conforme a profundidade e tal. E eu acho que isso aí no final não aconteceu, né? E aí, contando um pouco da história, né? O Felipe propôs esse tema lá no semestre passado. Então, ele está fazendo TCC em 2 semestres, então ele fez TCC1 e fez TCC2. Então, assim, isso para mim é uma grande vitória, porque a maioria dos meus alunos faz TCC1, aí fica TCC2, 2, uns 3 semestres, né? Então, o Felipe pegou a reta, foi e conseguiu fazer tudo, né? Mas ele realmente, a gente ficou bastante tempo, né? Gente, assim, eu orientando, né? Mas o trabalho dele, né? A parte de modelar o cenário e também de mexer com a biblioteca, que foi como o Vinícius falou. É um código bastante complexo, né? Então ele teve que adaptar. Então ele perdeu um bom tempo, quer dizer, perdeu em termos, né? Ele aprendeu bastante, mas demorou bastante tempo para ele conseguir fazer as alterações, enfim, fazer as customizações e começar a gerar imagens para a gente fazer a defesa. Inclusive, eu até fiquei meio na dúvida, né? Até novembro, assim, a gente estava meio conversando. E aí, você vai se formar mesmo esse semestre? E se não for, de repente a gente deixa você defender no próximo e tal. Mas ele falou, não, professor, já fechei tudo, carga horária complementar, só falta isso aqui. Então, assim, não tinha para onde fugir. Então, essa parte dos resultados realmente ficou um pouquinho... A gente fez o que deu, né? Eu acho que ficou legal dentro do contexto de outros trabalhos que eu já vi, que eu já orientei. Eu acho que ficou bastante... fechou o ciclo completo, né? Sempre com coisas a mais para fazer, com coisas que não deu tempo, mas, assim, eu acho que o Felipe cumpriu para lá de bem o propósito do TCC, né? Fez em 2 semestres, estudou bastante a parte teórica, dominou bem essa parte das equações. O artigo do Mozon lá não é um artigo simples, né? Para quem só fez graduação, só fez computação gráfica e já pegar coisa volumétrica, enfim, né? A parte das equações, eu acho que o Felipe está de parabéns, assim, na minha avaliação, de ter sido um dos melhores TCCs que eu orientei até agora, em termos de qualidade de resultado, de comprometimento dele também. É um excelente aluno, então está de parabéns. Obrigado, professor. Tinha mais algumas coisas aqui que vocês foram falando, eu fui anotando e sempre, né, naquela ideia de dar uma retrucada, mas retrucada não, mas de complementar, né, de tentar explicar. Mas, assim, não vou me alongar, não. Depois a gente anotei, eu acho que tem várias coisas que vocês colocaram que realmente são importantes e a gente vai tentar ver se ajusta melhor no texto e tal, para finalizar isso aí e ele ficar com um texto bacana, né? Então, nesse sentido, eu encerro aqui minhas observações, e aí, já que a gente tem uma audiência, né, mais 5 pessoas aqui, eu abro aí a audiência, se alguém quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, enfim, dizer alguma coisa. Ninguém? Nenhum corajoso. Então, na sequência, a gente precisa fazer a deliberação, né? A banca precisa se reunir para deliberar. Aí, assim, uma possibilidade, eu posso abrir uma sala e a gente ir para uma outra sala. O que vocês acham? Pode ser? Se fosse só o Felipe, a outra defesa que eu participei, né, do meu aluno na segunda-feira, Ele saía. eu pedi para ele sair, ele voltou depois. Eu avisei para ele pelo Discord, né? Avisei. Mas no caso aí tem mais gente, talvez o pessoal queira esperar para ver o resultado, né? Eu vou abrir outra sala aqui, vou passar o link aqui para o Felipe e para o Lucas. A gente sai rapidinho, delibera e volta. Beleza, fico no aguardo então, professor. Ficamos aqui, né? Isso, eu vou botar aqui o link no chat. Cadê?
Não, aqui eu estou na outra. Essa aí. O Felipe e o Lucas poderem entrar lá e a gente sai daqui e depois volta. Tá certo? Você aguarda aí, Felipe. Certo, estou aqui na espera. Joia. Estamos de volta. Estou na escuta. Tá nervoso? Está apreensivo? Pense, sim. Bom, acho que dúvida de que você ia ser aprovado, acho que não tinha, né? A banca toda falou muito bem. Eu reforço aí os elogios que fez no final. O seu trabalho ficou muito bom mesmo. Na minha experiência aí de orientação de TCC em computação, classificaria como um dos melhores trabalhos que eu já orientei. Ficou bem consistente mesmo, ficou bem bacana. Então, você está aprovado no seu TCC, apto a se formar esse semestre. A nota que a banca deu em conjunto, né, a média final ficou a nota 9, excelente nota. E aí, só tem que dar Obrigado. parabéns para você e valeu o esforço, né? Você mostrou que seu esforço valeu a pena, foi elogiado por todo mundo, né? Então, ficou um trabalho bem bacana. Os comentários da banca, inclusive, foram esses agora no final aí das deliberações lá, se a gente vai tentar publicar de alguma forma o trabalho, como poderia fazer e tal. Aí, também depois a gente pode sentar para conversar, né? Se você tivesse interesse. O Lucas provavelmente pode contribuir com isso. E aí, o Vinícius, como já participou aí da banca, de repente, também, se quiser entrar e dar algum pitaco, enfim, né? Se topar o desafio aí de mexer nesse texto, porque provavelmente teria que passar para o inglês, enfim, né? Tem algumas alterações, mas se tiver interesse, a gente senta e eu chamo o Vinícius também, já aproveito para convidar o Vinícius também, e o Lucas para participar e tal, a gente tenta submeter para algum lugar. O Vinícius comentou, o Lucas comentou de uma revista, né? Oceans, eu não conheço, não sei se caberia, né, o trabalho, mas a gente pode sentar e pensar nisso, né? Mas no mais parabenizar você, muito bem. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado à banca, né, Vinícius, Lucas. Obrigado pelos elogios também. Fico muito feliz aí pela avaliação, né, pelos comentários também que foram feitos, foram muito pertinentes. Realmente precisam ser ajustados, né? É a coisa que vai melhorar ali a qualidade do trabalho e se quiserem participar, né, desse projeto, contribuir também, ficarei lisonjeado pela ajuda de vocês, né, para a gente fazer algo grande. Eu vou combinar contigo publicamente, não sei se ainda está gravando, né, mas assim, como testemunha, né? A gente está fechando o semestre, eu vou ter que lançar a tua nota já no sistema, né? Eu já vou botar lá. Mas, assim, eu tenho certeza que você vai cumprir com o compromisso, não precisaria nem fazer essa questão de testemunha, né? Mas desses comentários que Vinícius fez, principalmente essa parte do português, né? Da questão dos pontos finais, depois das equações, enfim, essa coisa da organização, né? Eles vão passar para você os comentários, a questão das referências bibliográficas também que o Lucas falou, enfim, os comentários de organização do texto e tal para melhoria, que você tentasse implementar, né, deixar aí até o final do mês, né, de janeiro, para aí você depois submeter para a gente a versão final, né, do texto. E apesar de ser artigo, eu estava vendo anteontem com o GEL, na banca de GEL, eu percebi, eu não tinha sacado que tem uma capa também, né? Então, assim, o formato final esse artigo, né? Esse texto em formato de artigo, mas tem que ter aquele esquema tradicional de capinha com o nome da pessoa, a participação da banca e tal. Então, depois você precisa ir lá no site do BCC, ver essa questão da capa, né? E aí fazer a junção dos dois PDFs, né? Esse PDF que você está gerando pelo formato de artigo e essas capinhas aí que tem que anexar, né? Seria só a capa ou precisaria de mais aquelas outras? É a capa e
segmentos, né? Então tem que organizar lá. Tem na descrição, da capa, né, da primeira página até... Na verdade, o que botaram lá é um tag de uma monografia, né, de um relatório, alguma coisa assim. Aí eles botaram indicação lá de que seria da capa até uma certa seção lá, que eu não estou lembrando qual é, mas são algumas páginas iniciais que você tem que fazer naquele formato, para anexar e botar o artigo depois, né? Certo, depois você me passa esse documento aí de especificação. Está lá na página do BCC. No mesmo lugar que você tirou o template lá do artigo, né? Aí lá tem o formato da monografia, a capa e os possíveis formatos de artigo, né? Aí você entrar lá no BCC, você encontra, né? Então é isso. Aí você fica com esse compromisso de, assim que o Lucas e o Vinícius mandarem as contribuições, aí você fazer um acerto do texto e retornar para mim para a gente fechar o texto e mandar a versão final para eles. E também, não lembro se ainda tem que colocar isso no repositório da UFO, enfim. Mas também a gente pode até pensar em botar no repositório da UFO, mesmo que não precise, né? A gente pode botar lá para ter o acesso. Tá certo? Certo, pode contar com a minha palavra aqui. Não, beleza. É isso que eu estou falando. Eu confio em você. Mas estava brincando aí de testemunha, né? Então tá bom. Eu agradeço de novo a Vinícius aí, a Lucas e a plateia também, né? A audiência. Uma das bancas também com a maior audiência que eu já tive. Geralmente é só o aluno e uma outra pessoa. Aí você chamou um monte de gente aí. Bacana. Foi pena que eu esqueci, realmente. Eu podia ter anunciado lá para o pessoal de computação gráfica, de computação gráfica esse semestre, enfim, né? Aí talvez até aparecesse mais algumas pessoas aí para assistir. Mas é isso. Parabéns aí pela conquista e a gente se vê ao longo aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lucas. Obrigado, audiência. Valeu, Polinário. Obrigado. Parabéns, Um abraço, Felipe. então. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todo mundo aí. Uma boa tarde. Boa tarde. Parabéns.